noite, galera tricolor. Aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel. Eu me ausentei um pouco por 2 semanas, que eu estava fortemente gripado e estava impossibilitado de gravar vídeo para vocês. Então eu fiquei 2 semanas ausente. Houve a apresentação do Fluminense, houve a apresentação dos reforços, e eu não pude dar aqui para vocês porque eu estava realmente impossibilitado, com febre, olhos inchados, enfim, coriza, então não estava legal. Então por isso eu me ausentei por 2 semanas para poder me recuperar, para fazer vídeos inteiro para vocês, tá? Então hoje a gente vai começar falando, o Fluminense se reapresentou, os jogadores contratados também, alguns pegaram Covid, né? Como Luiz Henrique, Samuel Xavier, Cano, e todos já estão já retornaram de quarentena e já estão treinando com todo o elenco, tá? Mas hoje tivemos uma notícia que o Marcos Felipe contraiu a Covid e vai ficar em quarentena de 7 dias, deve retornar lá para o dia 22, ok? Então vamos ficar aí sem o goleiraço Marcos Felipe. Talvez quem estreie pelo Fluminense seja o Muriel. O Fluminense estreia dia 27 contra o Bangu, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no campo da Portuguesa. Flamengo e Fluminense acertaram com o Clube Luso o aluguel do estádio Luso Brasileiro para os seus jogos do Carioca, tirando, claro, os clássicos, né? Casares, mais uma novidade, o nosso querido Casares vai ser negociado para o Metalist da Ucrânia. Segundo Paulo Angione, o jogador não estava sendo aproveitado pelos técnicos anteriores e não estava ocupando o lugar de outro. Então ele estava na reserva, ocupando o lugar de outro, e por isso vai ser negociado com o Metalist da Ucrânia para que ele desempenhe as suas funções lá em outra equipe, já que no Fluminense não deu certo, né? Só que agora, minha gente, a gente está com Natan na armação e Ganso na reserva, só. A gente não tem outro armador, tá? Então eu acho que o Fluminense seria bom que o Fluminense trouxesse outro jogador para compor esse trio aí da armação. Porque sempre tem um jogador machucado, outro suspenso, enfim. Cristiano, lateral esquerdo contratado ao Fluminense, segundo Angione, na sua entrevista ao GE, foi muito bem avaliado pelo scout do Fluminense. Então, é um jogador que vai ter sucesso, segundo Angione, tá? O Fluminense trouxe 4 laterais esquerdos, que foi o Pineda, o Cristiano, está com Marlon e Danilo Barcelos ainda. E na entrevista que ele concedeu, ele falou que o Danilo Barcelos vai ser negociado e que o Marlon está aberto a propostas, né? Ainda não chegou nenhuma proposta pelo Marlon, mas se chegar, Marlon pode ser vendido ou até emprestado. O Fluminense agora com 4 laterais, como eu falei, né? Parece que o Pineda vai ser utilizado se houver alguma emergência na lateral direita, pois o Angione comentou na sua entrevista que o Fluminense já possui 2 laterais na posição, que é o Samuel Xavier e o Calegari, né? Jogadores que não foram bem na última temporada, mas diz ele que o Fluminense já tem 2 laterais direitos. Então, vamos aguardar. Davi Duarte se apresentou hoje à imprensa e deu entrevista coletiva, né? Dizendo que já atuou com 3 zagueiros no Goiás e que teve sucesso. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças para o Davi Duarte jogar com 3 zagueiros. A estreia do Fluminense no estadual, como eu já falei, é contra o Bangu no dia 27, às 21 horas, no estádio Luso Brasileiro, tá? Fluminense e Flamengo utilizarão o estádio da Portuguesa para fazer os seus jogos pequenos, contra times pequenos. A janela, isso é importante para o Fluminense, a janela de transferência internacional, que era em fevereiro, com isso, jogadores contratados internacionais não poderiam jogar no primeiro jogo do estadual. Só que a janela mudou de data, agora será no dia 19 de janeiro. Então, com isso, todos os reforços do Fluminense poderão estrear no dia 27. Tá? Samuel Xavier e Luiz Henrique começaram a treinar hoje após quarentena de Covid. O Cano já tinha se apresentado, já estava fora da quarentena, já estava treinando já. Então agora Luiz Henrique e Samuel Xavier retornaram. O Fluminense fez o primeiro pagamento
da parcela do acordo junto ao órgão Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O Fluminense fez o primeiro pagamento do acordo e, com isso, ele está pleiteando conseguir as certidões negativas de débito. Com essas certidões, o Fluminense poderá, entre outras coisas, buscar patrocínio para os esportes amadores, participar da licitação do Maracanã, né? Só quem tem essa certidão pode participar da licitação do Maracanã. Entre outros benefícios mais, né? Ele pode participar de patrocínios, receber patrocínios municipais, enfim. Vários privilégios que um bom pagador começa a ter, né? E o Fluminense colocou suas dívidas todas numa só, centralizou suas dívidas. Com isso, ele vai ter benefícios, né? Como bom pagador, ele vai colher os frutos, né? Nisso aí o Mário tem feito um excelente trabalho. Parabéns ao Mário Bittencourt na organização do Fluminense financeiramente, tá? Agora, em campo, o Fluminense contratou bem. São jogadores, embora veteranos, são jogadores de talento indiscutível, como Felipe Melo, William Bigode, Cano, enfim, jogadores, o Natan, que é jovem ainda, foram peças bem contratadas, o Pineda, o Cristiano a gente não sabe, é uma incógnita, a gente vai ver quando ele começar a jogar. Agora o Fluminense falhou na lateral direita. A gente ficou sem um lateral direito que a gente possa confiar. Porque o Samuel Xavier já demonstrou que não sabe chegar à linha de fundo e o Calegari demonstrou que como lateral ele é um maravilhoso volante. Ele, quando atuou como volante nas últimas partidas, numa das partidas finais, ele foi um dos melhores em campo. Então eu acho que o Fluminense errou nesse detalhe, de não ter contratado um lateral direito que possa ser mais ofensivo. Porque se o Abel optar por um esquema 3-5-2, tornando os laterais como alas ofensivos, eu acho que o Samuel Xavier não vai funcionar. Aí ele tem a opção de colocar ou o Luiz Henrique ali, como ala, né? E deixar o Cristiano na esquerda, ou o Pineda, ou tentar o Iago, de repente fazendo aquela função na ala direita e colocar o Cristiano na esquerda, né? Então a gente tem que pensar, o Fluminense tem que pensar, porque o Samuel Xavier já demonstrou que não tem qualidade ofensiva nenhuma. Ele é um bom marcador, mas ofensivamente ele é falho. Ele não sabe cruzar. Então, o Fluminense agora está fazendo coletivos de manhã e à tarde para pegar esse cara e mandar ele ficar cruzando mais de 1000 bolas para a área para ele aprender. E outra coisa, pessoal, goleiro. Eu acho que o Fluminense vai para a Libertadores. A Libertadores, às vezes, é decidida nos pênaltis, né? E a gente não tem um goleiro de pênalti, que pegue pênalti, pegador de pênalti. Não é de uma hora para outra que o Marcos Felipe vai começar a pegar pênalti. Eu acho que ou o Fluminense teria que trazer um treinador de goleiros mais capacitado, que treinasse mais essa deficiência do nosso goleiro, ou a gente teria que trazer um goleiro mais experiente, pegador de pênalti. Porque o Marcos Felipe, lá embaixo da baliza, ele é um excelente goleiro. Ele peca justamente nos pênaltis. Se bater 100 pênaltis com o Marcos Felipe, ele não pega nenhum, né? Ou então se a bola bater na trave ou o cara isolar, beleza. Agora, se for dentro da meta, ele não consegue pegar. Então é uma deficiência muito grande do Marcos Felipe. A outra deficiência do Marcos Felipe, ele cometeu um pênalti, por exemplo, na Libertadores, que o cara estava na linha de fundo. Ele chegou e cometeu o pênalti. Quer dizer, isso aí é nervosismo. É um goleiro que treme nas horas que a gente precisa. Então, eu acho que o Fluminense tinha que trazer um goleiro experiente para disputar essa competição tão almejada por todos nós tricolores, né? Mas resolveu apostar no Marcos Felipe. Beleza, é um grande goleiro, mas tem suas deficiências e essas deficiências têm que ser treinadas para ele poder sanar essas deficiências, né? Então ele tem que treinar pênalti e tem que ter mais calma, e principalmente na saída de bola ter mais calma. E essas são as deficiências do Marcos Felipe, que embaixo da baliza ele é um excelente goleiro, ele tem uma elasticidade muito grande, né?
Ele já salvou o Fluminense em várias oportunidades, mas tem as suas deficiências e precisa ser treinada essas deficiências para ele poder diminuir os erros, principalmente nos pênaltis, né? Gente, o Fluminense está aí treinando forte, se preparando, e cabe a nós, tricolores, torcer para esse time encaixar e nos trazer bastante alegrias esse ano, né? A gente agora vai gravar vídeos praticamente diários, tá? Eu vou falar com vocês diariamente, e agora eu já estou recuperado, graças a Deus, e a gente vai acompanhar o Fluminense no seu dia a dia de treinamentos, negociação, e enfim, qualquer notícia que a gente tenha sobre o nosso Flusão, a gente vai trazer para vocês. Peço a todos, agradeço a todos por estar acompanhando o canal, por estar se inscrevendo no canal, por estar dando like. Embora eu fiquei doente 2 semanas, muita gente entrou no canal e se inscreveu, o canal cresceu um pouquinho. E eu agradeço a todos, peço que continuem assim, fortalecendo o canal, me ajudando a crescer cada vez mais e trazer um canal verdadeiro e, acima de tudo, tricolor para vocês, ok? Peço a todos que se inscrevam, que dêem um like, se puder assistam um pouco nossos vídeos, para que o canal consiga chegar às exigências do YouTube. Então eu peço a vocês que nos ajudem a crescer, tá bom? Saudações tricolores e um bom dia para todos. Fiquem com Deus.